De olho na arrecadação, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou um conjunto de medidas nesta quinta-feira. A Janaína Camilo acompanhou o pronunciamento do ministro e traz agora os detalhes mais importantes. As medidas foram anunciadas em coletiva de imprensa no Ministério da Fazenda pelo ministro Fernando Haddad e sua equipe econômica. Haddad justificou o anúncio das novas propostas. Nosso esforço continua no sentido de equilibrar as contas por meio da redução de gasto tributário no nosso país. Todo mundo conhece os indicadores. O gasto tributário no Brasil foi o que mais cresceu. Foram anunciadas 3 medidas. A primeira delas é a regulação do pagamento de compensações tributárias, que é o ressarcimento ao contribuinte de impostos pagos indevidamente em anos anteriores. A proposta do governo é para aqueles que têm mais de 10 milhões de reais em créditos a serem ressarcidos, diluir a compensação do valor total em 5 anos, com um limite de 30% anuais sobre o valor que o contribuinte teria direito de receber. A segunda medida é a extinção gradual do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, o PERSE, que isenta do pagamento de imposto de renda e do PIS e COFINS as empresas do setor de eventos. O programa, criado na pandemia, deveria acabar em 2024 e tinha como previsão a isenção fiscal de 4 bilhões de reais anuais, mas gerou 16 bilhões só neste ano. Mesmo assim, o Congresso prorrogou o benefício para 2027. Agora, a proposta do governo é iniciar a retomada do pagamento de alguns impostos já em 2025. A terceira medida é a reoneração escalonada da folha de pagamentos de 42 atividades econômicas dos 17 setores da economia e que hoje são beneficiados com a desoneração. Hoje, o benefício substitui a contribuição previdenciária patronal de 20% sobre a folha de salários por alíquotas de 1% a 4,5% sobre a receita bruta. A proposta é reonerar a folha para 10% e 15% a depender da atividade. Além disso, o governo vai propor isentar de pagamento da cota patronal o primeiro salário mínimo que o trabalhador receber. Se o trabalhador ganhar 2 salários mínimos, a cota patronal será a metade. As propostas serão encaminhadas ao Congresso por medida provisória. No caso da desoneração, por exemplo, a MP substitui o texto que prorroga o benefício para 2027 e promulgado nesta quinta-feira pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. As medidas são mais um esforço do governo para tentar zerar o déficit da meta fiscal no ano que vem. Nos cálculos do governo, a desoneração pode gerar um impacto de mais de 9 bilhões de reais em 2024. O benefício terminaria neste ano, mas acabou sendo estendido por decisão do Congresso, que derrubou o veto do presidente Lula à prorrogação. Haddad negou que a medida anulando a decisão do Legislativo seja uma afronta ao Congresso. Na minha opinião, e eu penso que o presidente Lula comungou dessa percepção, era de que, bom, se nós vamos ter que fazer alguma coisa pela Folha, comecemos já a fazer alguma coisa, usando esses 17 setores como uma espécie de piloto para o que pode ser desenvolvido ao longo do ano como reforma dos tributos sobre a folha. Para justificar a medida que regula a compensação tributária, o ministro citou decisão do Supremo Tribunal Federal de 2017 que determinou a devolução de 500 bilhões de reais às empresas com base na chamada tese do século, que excluiu o ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. E o que nós averiguamos aqui, ao longo desse exercício, é que mais de 60 bilhões de reais foi compensado ainda como fruto de decisões judiciais passadas, que nós próprios considerávamos já uma página virada, e não estão. Quando você tem uma decisão de R$500 bilhão, você passa a não ter como administrar isso de forma transparente. A Receita fica sem condições de planejar o seu trabalho, porque não tem condições de calcular qual vai ser o impacto das compensações.
Sobre o fim do programa do setor de eventos, o secretário da Receita Federal, Robson Barreirinhas, explicou que a extinção gradativa da isenção fiscal irá servir para compensar o programa de desoneração enquanto ele estiver valendo. Um pedacinho do PERSE do ano que vem que já cobre todo o programa de desoneração. Realmente, o PERSE, isso foi muito dito durante as discussões, é um programa muito amplo para um setor que voltou muito forte depois da pandemia e se tornou insustentável para o orçamento público. A MP, que será enviada ao Congresso com as 3 medidas, entra em vigor assim que for publicada. Mas para valer permanentemente, deverá ser analisada pelo Congresso, que volta do recesso em fevereiro. Já que esse é o principal assunto do dia, vamos então abrir com os comentários, com opinião dos nossos analistas, dos nossos comentaristas. Amanda Klein mais uma vez conosco, Cristiano Beraldo também, bom dia para vocês. Vocês estamos bem? Estamos, né, Lívia? Agora, segunda-feira já é 2024. Aí sim você vai poder nos dar feliz ano novo em Alto Bom Som. Estaremos aqui no plantão, pontualmente às 7 da manhã. Felizes. E aí começaremos 24. Falei com o Brown agora há pouco, vocês não tinham entrado ainda, que nós vamos chegar aqui na Jovem Pan, na segunda-feira, a gente chega antes das 5 da manhã, e vai estar aquela movimentação ainda do pessoal que participou, que vai ter participado da festa da virada, todos alegres e felizes, e nós já nos arrastando depois de um plantão que estará quase chegando ao fim na segunda-feira, né? Mas alegres também, felizes. Dia. Vai ter nem clareado ainda, né? Hoje clareou bem cedo. Gente, passa o Réveillon aí na Paulista e já dorme na Jovem Pan. Eu acho mais prático. Não tenho idade para isso, Amanda, mais. Não, né? Nem eu mais. Não tenho idade. Aos 20 anos dava para fazer isso. Aos 20 a gente fazia, né, Lívia? Com certeza. Mas vamos então falar um pouquinho desse pacote de medidas que foi anunciado, tão aguardado, anunciado ontem por Fernando Haddad. Amanda, começo com você. Essa questão da necessidade de revisar gastos tributários, que são aqueles benefícios concedidos a alguns setores e que diminuem a arrecadação, como impostos ao governo, é uma questão que foi levantada em várias ocasiões, até pelo ex-ministro da Economia, Paulo Guedes. Não é algo que está sendo discutido agora pelo governo Lula. Talvez o problema, se é que para você isso é um problema, a questão desse pacote, dessa medida provisória do Haddad, o problema relacionado a isso esteja na forma e no timing dessa medida? O que você acha? Acho que sim, concordo com você, Lívia. Teve até senador da base governista, líder de um grande partido, não vou declinar aqui o nome, que me disse, olha, isso é um presente de grego, apresentar isso no dia 28 de dezembro, às vésperas do Ano Novo. Poxa, podia ter pelo menos esperado o ano que vem, deixado passar a lembrança do 8 de janeiro para daí apresentar esse pacote para o Congresso, para você perceber que enfrenta resistência até na base governista. Não vai ser fácil para o ministro Fernando Haddad convencer deputados e senadores a votarem atrás de uma medida que eles mesmos aprovaram, e aí eu me refiro especificamente à desoneração, com ampla margem, tanto na Câmara quanto no Senado. O presidente Lula vetou e, de novo, os deputados e senadores confirmaram a primeira decisão ao derrubar o veto do presidente Lula. E aí vem o Haddad, 28 de dezembro, quando muitos já estão, muitos não, acho que todos, né, já estão nas suas bases eleitorais, em folga, mal vendo o noticiário, e apresenta o novo pacote de medidas econômicas. Desceu quadrado até na base aliada. Mas só para a gente voltar um pouquinho, Lívia, eu acho que é importante a gente fazer essa divisão, esse discernimento entre os dois frontes, né? Primeiro, eu me debrucei tanto com economistas, chefes de grandes bancos, de consultorias, e perguntei, e depois no fronte político. Para os economistas, essas medidas fazem total sentido, porque, de novo, o que você explicou muito bem como gasto tributário, que são aquelas isenções, benefícios, privilégios fiscais, eles têm que ser revistos periodicamente para ver se fazem sentido ou não, porque eles têm um peso enorme no orçamento. Isso significa impostos do nosso bolso, do contribuinte ou até do pagador de impostos, como alguns gostam de chamar. Se eles não fazem sentido, eles precisam ser revistos. Isso que está acontecendo, por exemplo, claramente com o PERSE, segundo esses economistas me relataram. O próprio Haddad diz, não faz sentido um programa que era para custar 4 bi em 3, 4 anos, já consumiu 16 bilhões de reais no primeiro ano de vigência, sendo que a gente sabe que o setor de eventos, shows, voltou já a pleno vapor depois da pandemia. Faz sentido manter um programa tão caro, tão oneroso? Não.
Na desoneração das empresas é um pouco mais complicado demonstrar isso, mas segundo o ministro Haddad, também vários estudos comprovam que não tem esse efeito automático de gerar ou de manter empregos. Não se sabe, mas o fato é que deputados e senadores decidiram prorrogar essa desoneração. E aí vem o ministro e quer colocar isso a perder novamente. E no caso dos créditos tributários, né, dessas empresas, escalonar isso de forma a não comprometer o caixa da União, também faz sentido para muitos desses economistas. O problema é no fronte político. Até conversei com o autor do projeto da desoneração, da prorrogação da desoneração da folha de pagamento, o senador Efraim Filho. Ele me disse o seguinte: olha, eu até fui procurado pelo gabinete do ministro da Economia e disse que o melhor seria enviar por projeto de lei, porque a medida provisória tem vigência imediata. A gente sabe que no caso de volta de impostos, de contribuições, precisa ter a noventena, são aquelas 90 dias. Aí você imagina, uma medida provisória que tem vigência de 120 dias, se não for votada ou se for rejeitada, caduca. E aí 90 dias para começar a cobrar esse imposto. As empresas começam em janeiro sem saber o que está valendo. Está valendo a prorrogação da desoneração da folha de pagamento ou está valendo essa medida provisória que já escalou nessa desoneração só no primeiro salário mínimo? É tudo muito confuso, é uma barafunda e tem o potencial de provocar um desgaste político até entre os poderes que até então talvez o ministro Fernando Haddad não tivesse enfrentado. Então, politicamente, eu tenho muitas dúvidas se essa foi uma decisão correta, Lívia. Confusão, essa manifestação ontem do ministro Fernando Haddad, como disse a Amanda, completamente fora de momento, até porque não trouxe um raciocínio lógico, compreensível, algo que faça sentido para o momento que o Brasil atravessa. Então, a estratégia foi voltar, né, com a oneração, reonerar a folha em diversos setores, algo que já foi tratado pelo Congresso Nacional. Quer dizer, o governo, além de tudo, ainda quer tirar a legitimidade do Congresso Nacional de decidir. E aí é interessante, até uma fala que a gente viu novamente agora há pouco no decorrer da reportagem, quando o ministro fala das decisões judiciais, como se o judiciário fosse responsável por aquelas decisões. Mas todos sabemos que, na verdade, a Receita Federal se transformou numa máquina de arrecadação. Ela parte do princípio da má-fé por parte do contribuinte e ela está ali para dizer não. Não há uma decisão administrativa em favor do contribuinte porque os servidores não querem se arriscar. Mesmo sabendo que o contribuinte tem razão, eles não querem colocar o seu CPF numa decisão que vá contra os interesses da União. Isso é absurdo, porque joga um número imenso de ações para o judiciário e essas ações têm que ser julgadas. Aliás, demoram demais para serem julgadas. E aí, quando são julgadas, o contribuinte é que é o malfeitor. Fica aí com essa fama que o ministro quer passar. Ora, veja bem, de repente surgem meio trilhão de condenações. Ora, o que é isso? Esse é um dinheiro que as empresas têm direito, porque o governo cobra muito e cobra mal. Então, o ponto de partida dessa visão empobrecida do cenário econômico brasileiro, do cenário fiscal brasileiro, o ponto de partida é muito ruim. E aí dá nisso, dá num projeto sem absolutamente nenhuma substância, que não tem nenhuma chance de dar certo e não oferece ao Brasil um projeto de desenvolvimento de longo prazo. Estamos enxugando gelo, estamos vendo esforços para tapar um buraco que é feito por quem gasta muito e gasta mal, querendo bancar uma máquina pública ineficiente, grande demais e que não retorna em benefício para o cidadão.